Ainda falando um pouco sobre a autoria, a gente tem pelo menos três referências no próprio texto de Colossenses que apontam a autoria paulina. Você pode conferir aí em Colossenses capítulo 1, versículo 1, quando o próprio autor se identifica dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, né? Então, ele se identifica como sendo aquele que vai escrever aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Paulo então se identifica como autor. No capítulo 1 ainda, versículo 23, ele está dizendo: se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. E no capítulo 4, versículo 18, nós temos a terceira evidência interna da autoria paulina, quando ele, terminando o escrito, ele diz: a saudação é de próprio punho. Paulo, lembrem-se das minhas algemas. Duas informações aqui interessantes, onde Paulo se apresenta como sendo o autor e deixa bem claro do local de onde ele escreve a carta, que é de uma prisão. Nós vamos falar sobre isso também. Bem, caminhando então aqui na nossa matéria, falando sobre a parte introdutória de Colossenses, vamos abordar agora a questão dos destinatários, para quem Paulo escreveu. Bem, a carta ela é endereçada aos santos, como diz lá em Colossenses 1:2, aos santos que estão em Colossos, pequena cidade localizada, como já falamos aqui logo no início da aula, né? Localizada a uns 160 quilômetros de Éfeso, e ficava distante cerca de 16 quilômetros ao sul, né? Bem próximo ali de Hierápolis e também da cidade de Laodiceia. É possível que a igreja, que provavelmente se reunia em uma casa, você vai observar isso no capítulo 4, versículo de número 15, vamos ver esta igreja que se reunia numa casa, né? Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela, né? Então, é bem provável que essa igreja que se reunia numa casa tenha sido organizada quando Paulo ainda morava em Éfeso, como lemos em Atos 19, versículo 10, quando Paulo ali esteve, e até então, por um período de 2 anos, sabemos que ele passou ao todo em Éfeso um tempo de 3 anos. Mas nos 2 primeiros anos, né, essa mensagem havia já alcançado os colossenses. Então, é bem provável que essa igreja que se reunia numa casa tenha sido organizada quando Paulo ainda estava em Éfeso. Embora alguns, né, afirmem que tenha sido Epáfras, né, ou Paulo, que tenham fundado a igreja ainda mais cedo. Ou seja, existem 2 linhas de pensamento. Uma que afirma que a igreja de Colossos tenha sido fundada por ocasião do ministério de Paulo em Éfeso, Atos 19, e existe uma outra linha de pensamento que afirma, baseado em Atos 16, versículo 6, e o capítulo 18, versículo 23, que esta igreja tenha sido fundada por Epáfras ou por Paulo antes do ministério de Paulo em Éfeso, no capítulo 19. É estranho advogar, como fazem certos expositores, o ponto de vista de que Paulo nunca visitou as igrejas, né, do Vale do Lico, né? Sobretudo levando em conta que Paulo era trabalhador e viajante incansável e morou perto, em Éfeso, por 2 anos. O fraseado do capítulo 2, versículo 1, indica que o apóstolo conhecia alguns crentes ali, ao mesmo tempo em que propõe o fato de ele não conhecer nem ter visto outros. Então, baseado nessas informações, vai existir essa segunda linha de pensamento, aonde alguns afirmam que Paulo tenha fundado esta igreja antes do seu ministério em Éfeso,
como registrado em Atos capítulo 19. Muito bem. Embora a cidade fosse pequena e relativamente insignificante, os cristãos dali e os assuntos da igreja eram de vital importância. Essa conjuntura estimulou Paulo a fazer esta declaração soberba sobre a cristologia. A carta foi entregue por Tíquico, que levou e caminhou aos cristãos que estavam em Colossos. Interessante essa informação final, porque como nós observamos bem lá na introdução, falamos sobre a questão de que Colossos, nos tempos de Paulo, já não era mais aquela cidade do seu tempo, do seu clímax lá, período do Império Grego, enfim, no início ainda do Império Romano. E quando chega nos tempos de Paulo, Colossos é uma cidade bem pequena, já havia empobrecido bastante, muitos moradores tinham ido embora, e era vista nos tempos de Paulo como uma pequena cidade. Mas nesta pequena cidade havia ali uma igreja. E não obstante esta igreja estivesse num lugar um tanto insignificante, ali surgiram problemas. E Paulo se preocupou com aquela igreja. Paulo se preocupou com aqueles irmãos. Paulo se preocupou com a vida espiritual daqueles irmãos. Porque Paulo sempre entendeu, meus amados, que a igreja do Senhor Jesus, independentemente do número que ela é formada numa região, independentemente da região, esta igreja merece os nossos cuidados. Essa igreja merece a nossa atenção. Abro parênteses aqui para lamentar, infelizmente, quantos que a gente ouve falar e observa sobre o ministério em que tais pessoas só se preocupam com grandes números, ou então com igrejas que estejam localizadas em cidades, em países extremamente estratégicos, e não se importam com os vilarejos, não se importam com as comunidades, não se importam com aquelas pequenas igrejas e entendem que não vale a pena investir seus esforços ali. Vamos aprender com Paulo, vamos aprender com o apóstolo Paulo, que embora Colossos fosse uma cidade pequena, insignificante no seu tempo, bem diferente do seu momento lá de trás, mas ali havia uma igreja que estava passando por dificuldades, e o grande apóstolo Paulo se preocupou com a vida espiritual daqueles irmãos e escreveu para aquela igreja pequena que estava sendo formada, ainda bem no seu nascedouro, o maior tratado sobre cristologia. E graças a Deus, sendo ele inspirado pelo Espírito Santo de Deus, hoje nós temos em mãos esta riqueza, esse diamante chamado Carta de Paulo aos Colossenses. Então, vale a pena nós meditarmos sobre esta verdade, sobre esta realidade. Qual foi a data e o local que Paulo escreveu Colossenses? Bom, nós afirmamos no início que Colossenses faz parte daquele bloco das 4 epístolas da prisão. Então, nós vamos entender que ela foi escrita na mesma data, no mesmo local, na mesma data aproximadamente, porque é provável que Paulo não tenha escrito as 4 cartas de forma corrida, mas tenha havido ali algum espaço entre uma e outra. Mas podemos afirmar, então, que Paulo escreveu esta carta aos Colossenses na ocasião em que ele estava preso. Lemos aqui no capítulo 4, versículo 10, Colossenses, dizendo: Aristarco, que está preso comigo, manda saudações, e também Marcos, primo de Barnabé. A respeito dele, vocês já receberam instruções. Se ele for até aí, recebam-no bem. Paulo ele está escrevendo aqui da sua prisão, e no versículo 10, versículo 18, ele deixa bem claro, pede para que os irmãos se lembrem das suas algemas. Então Paulo está preso quando escreve esta carta. Mas mesmo preso, lá em Roma, no capítulo 28, versículo 31 e versículo 30 e 31 de Atos 28, 30 e 31, Lucas afirma que Paulo, estando preso,
ele não tinha nenhum impedimento para continuar pregando e anunciando e falando do reino de Deus lá naquela prisão. Então Paulo está preso, né, numa casa alugada, uma chamada prisão domiciliar, e está preso porque pregava o evangelho, porque pregou a palavra, porque foi perseguido, e ali da prisão ele continua o seu ministério. Nós temos uma informação aqui também em Colossenses capítulo 4, versículo 14, que diz: Lucas, o médico amado, e também Demas mandam saudações. Bem, quando ele faz menção de Demas aqui, deixa bem claro que Demas ainda é o seu companheiro de ministério. Ao contrário do que você vai ver em 2 Timóteo 4, versículo 10, quando Paulo diz a Timóteo que Demas o abandonou. Né? Isso quando Paulo escreve a sua última carta, segunda epístola a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo. Mas nesse momento de Colossenses, quando ele escreve Colossenses, Demas ainda é o seu companheiro. Bem, então nós temos aí uma data, né, aproximada, né, para chegarmos então à conclusão. Concluímos então que a data da escrita fica perto do fim do primeiro aprisionamento de Paulo em Roma. E isto aconteceu então por volta do ano 62 depois de Cristo. Tá bom? Talvez o ano 60. Como vocês sabem, já devem ter estudado sobre isso, é claro, as datas bíblicas, elas nunca são exatas, mas elas são sempre aproximadas, ok? Então, está aí com relação à data e o local de onde Paulo escreveu. Paulo escreveu por ocasião do seu primeiro encarceramento em Roma, por volta do ano 60 a 62 depois de Cristo. Temos também a questão agora do propósito da sua epístola, né? Mas antes de falar sobre isso aqui, deixe-me, só para a gente até encerrar esse momento aqui da questão da data e o local, é muito interessante a gente observar isso, que Paulo escreve essa carta estando ele preso. É muito interessante isso. Por quê? Porque Paulo só escreveu aos Colossenses porque ele estava preso. Se Paulo não estivesse preso, provavelmente ele teria ido a Colossos e resolvido pessoalmente aqueles problemas que lá estavam acontecendo. Então nós temos hoje uma carta que é fruto da sua prisão, né? É resultado do momento em que ele esteve preso em Roma, porque se ele estivesse solto, como eu afirmei, provavelmente ele não teria escrito uma carta, ele teria ido lá. Você vai lembrar que Paulo escreve aos Filipenses afirmando que quero que saibais que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. E aqui nós aprendemos uma grande lição. Não há situações na vida, não há problemas na vida, não há dificuldades na vida que sejam suficientes para impedir o cumprimento do propósito de Deus na nossa vida. Vejo que, mesmo Paulo estando preso, o Espírito Santo inspira o apóstolo Paulo para escrever pérolas maravilhosas, escritos maravilhosos, que são as 4 epístolas da prisão, né? Então, se Paulo estivesse solto, não sei, mas provavelmente ele não teria escrito esta ou outras epístolas que foram escritas da prisão. Ele teria ido pessoalmente e resolvido alguma questão pendente, né? Provavelmente. Então nós temos que glorificar o nome do Senhor e agradecer a Deus. E sempre estarmos dispostos e atentos ao que Deus pode fazer por nós, em nós e através de nós, mesmo nós estando em circunstâncias desfavoráveis. Deus pode te usar, Deus pode te abençoar, Deus pode te instrumentalizar a partir dos momentos, lugares e situações mais difíceis que você possa estar vivendo. Não importa qual seja o seu aprisionamento, né, entre aspas, que você esteja vivendo, mas você pode ser canal de bênção de onde você está e como você esteja vivendo. O Espírito Santo pode lhe abençoar rica e poderosamente. Receba essa palavra no final desse vídeo para a sua edificação em nome de Jesus, tá bom? Deus te abençoe. Vamos para o próximo vídeo falando sobre o propósito de Colossenses.